Boa noite, meus queridos irmãos, mais uma vez reunidos para o Evangelho no Lar. Pedimos a Deus, a Jesus, que estejam conosco, que esses fluidos de luz, de paz nos nossos lares, serenando as nossas mentes, abrindo os nossos corações, para que possamos irradiar a todos aqueles irmãos necessitados a luz deste Evangelho e também que possamos ter o entendimento deste Evangelho e principalmente colocá-lo em prática, que é esta finalidade, o nosso melhoramento, a nossa evolução espiritual. Então agradecemos esta oportunidade e começamos o nosso Evangelho, que hoje é do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, item 5, os obreiros do Senhor. Atingistes o tempo do cumprimento das coisas anunciado para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado na seara do Senhor com desinteresse e sem outro móvel senão a caridade. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que terão esperado. Felizes serão aqueles que terão dito a seus irmãos: Irmãos, trabalhemos juntos e unamos os nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra pronta à sua chegada. Porque o Senhor lhes dirá: Vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes os vossos ciúmes e as vossas discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas ai daqueles que por suas dissensões terão retardado a hora da colheita, porque a tempestade virá, e serão carregados no turbilhão. Eles gritarão: graça, graça. Mas o Senhor lhes dirá: por que pedis graça, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, e que recusastes lhes estender a mão? Vós que esmagastes o fraco em lugar de o sustentar? Por que pedis graça, vós que procurastes a vossa recompensa nas alegrias da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, tal como a pretendestes. Não peçais mais. As recompensas celestes são para aqueles que não terão pedido as recompensas da terra. Deus faz neste momento o recenseamento dos seus servidores fiéis e marcou com seu dedo aqueles que não têm senão a aparência do devotamento, a fim de que não usurpem mais o salário dos servidores corajosos. Porque aqueles que não recuarem diante de suas tarefas, que vai confiar os postos mais difíceis na grande obra de regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros, no reino dos céus. O Espírito de Verdade, Paris, 1862. Bom, meus irmãos, então agora, tentando entender um pouquinho esta lição. Obreiros do Senhor é uma expressão que se refere aos trabalhadores da seara de Jesus, que houverem trabalhado com desinteresse e sem qualquer outro motivo senão a caridade. São espíritos que ajudarão na transição do planeta para cooperar na obra de regeneração. E o Espírito de Verdade afirma que Deus procede neste momento ao censo dos servidores fiéis e já marcou com o dedo aqueles cujo devotamento é apenas aparente. E diz que os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo serão dados aos servidores corajosos que não recuaram diante das tarefas, e que lhes serão dados os postos mais difíceis nesta missão. E termina o parágrafo dizendo, que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Esta frase é semelhante ao último versículo da parábola dos trabalhadores da vinha, ensinada por Jesus, que traz notável simbolismo sobre o convite ao trabalho que o Senhor faz às diferentes categorias de servidores ao longo dos tempos. Os obreiros que chegaram aqui na primeira hora
são os profetas, Moisés e todos os iniciadores deste progresso espiritual, desta caminhada. Depois, segue-se, ou foi desenvolvida pelos apóstolos, segue-se, né, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e, finalmente, pelos espíritas, que vieram por último, mas que foram anunciados desde a aurora do advento do Messias, e receberão a maior recompensa, porque os seus trabalhos e seus resultados, eles são coletivos. E Deus abençoa a solidariedade. Todos nós somos irmãos, então nós temos que unir as nossas forças, né? E também porque muitos espíritos, eles revivem hoje ou reviverão amanhã para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, profeta, discípulo do Cristo, propagador da fé cristã, se encontram no meio dos espíritas hoje, mais esclarecidos, adiantados, trabalhando não mais na base, sim no topo, né, na cumeira do edifício. Seu salário, pois, será proporcional ao mérito da obra. A Terra é a vinha do Senhor, e o planeta não é um barco desgovernado. Nós temos um governador, e nós temos que segui-lo, porque tudo o que nós precisamos saber para a nossa evolução, ele nos deixou. Então, para a nossa doutrina, o obreiro do Senhor é o trabalhador da última hora. O indivíduo que realiza todas as tarefas que lhe cabem no mundo, com amor, com dedicação, com sacrifício, com vontade de vencer. E por ser o trabalhador ciente das responsabilidades que lhe competem, não se desvia dos caminhos retos. E quem consegue trabalhar cultivando estas qualidades, consegue alcançar todas as realizações morais e intelectuais para a sua evolução. Então, meus irmãos, mãos à obra. Vamos trabalhar na vinha do Senhor. Cultivemos as características do bom e nobre trabalhador. A constância no trabalho, o desinteresse, a boa vontade, o esforço de fazer o nosso melhor, com muito amor nos nossos corações, fazendo sempre para os outros aquilo que gostariam que fizessem para nós. Assim a gente vai ajudando nessa transformação do nosso planeta e sendo esses trabalhadores da última hora. Fiquem em paz e confiem em Deus, que só nos acontece o que estiver programado para o nosso adiantamento. Não tenham medo, coragem, meus irmãos. Não fiquem tristes, não deixem a tristeza entrar nos lares de vocês. Varram para fora, busquem os melhores sentimentos por mais difíceis que sejam. Busquem na oração toda a força que precisam. Nós, os trabalhadores do Senhor, já enfrentamos tantas coisas em todas as existências que nós já tivemos. Por que perder a fé e a confiança agora que o nosso planeta está mudando, passando de planeta de provas e expiações para planeta de regeneração? Vamos ter confiança em Deus, em nós, de que tudo passa e tudo podemos vencer se Jesus for o nosso exemplo e o nosso porto seguro. Que Deus então e Jesus fiquem com vocês, que a luz e a paz desse Evangelho tenham envolvido a cada um, e que neste momento estes amigos espirituais coloquem na aguinha de cada um o remedinho adequado conforme as necessidades e merecimento.
Pedimos também por todos os doentes dos hospitais, dos lares, que eles tenham fé, que eles tenham a força, a resignação e a coragem de ajudar a se melhorar. Porque nós, com os nossos pensamentos, conseguimos ajudar o equilíbrio do nosso corpo físico. Agradecemos por tudo, por estarmos aqui nesta corrente de luz, e que este Evangelho, esta luz que se expande neste momento, envolva na nossa cidade todos os necessitados. E com grande alegria e amor nos nossos corações, encerramos e agradecendo mais uma vez. Fiquem em paz e com Deus, e que assim seja.